Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Bytes of Kubernetes. Na aula de hoje, a gente vai ver sobre Operator. Bom, para quem não conhece, o Operator ele é uma entidade que traz uma inteligência ali na sua aplicação funcionando dentro do Kubernetes. Esse é o modo geral, tá? Entenda como operator, um cara que vai ficar ali fazendo a tarefa pesada, monitorando o que está acontecendo com os elementos da sua aplicação dentro do Kubernetes e aplicando determinadas ações de modo com que a sua aplicação funcione normalmente. Mas por que a ideia de operator? Qual que é o benefício disso? Vamos lá. Imagina você ali, né, administrando uma aplicação e é muito comum termos aplicações gigantes funcionando dentro do Kubernetes, com aquele monte de elemento que a gente já sabe que existe, cada um com um comportamento diferente, cada pedaço da aplicação ali, ela vai ter um comportamento diferente, um sistema distribuído, armazenamento funciona de um jeito, o upgrade funciona de um jeito, as métricas você monitora de um determinado aspecto ali da sua aplicação. Você tem que atualizar, você tem que garantir que está tudo funcionando ali, né? E assim, isso é uma tarefa muito pesada se a gente traz isso para o dia a dia e multiplica o número de aplicações e você tem que fazer o atendimento e tudo mais. E dependendo da aplicação que você tem, ela por si só demanda uma equipe inteira monitorando 24/7. Um exemplo, um cluster de Kafka. Você pode pegar, fazer o deployment ali do seu cluster de Kafka, lindo, maravilhoso, e de repente esse negócio começa a dar um problema. Começa a não entregar os dados que tem que entregar, não está com a mesma performance, e você tem que investigar o que está acontecendo. Você tem que saber se é problema no disco, se é problema no JBoss, se está com algum problema em alguma controladora, placa de rede, memória, CPU, configuração de produtor, configuração de consumidor, configuração de cluster, comportamento em um determinado horário. Você tem que estar monitorando isso 24/7 ali. Então, ele sozinho já mostra o quão complexo é manter funcionando. Entenda o seguinte, aqui a gente está trazendo para o dia a dia do trabalho, ali no universo da aplicação funcionando, em produção, e, e a gente não tem o controle. É imprevisível ali o que pode acontecer ao longo do tempo, alguma falha técnica, vulnerabilidade, qualquer coisa pode acontecer. Então você tem que pegar, já monitorar isso e depois monitorar a parte de Kubernetes. Não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil, muito pelo contrário, é uma das partes mais difíceis, porque você pegar, configurar, colocar para funcionar, fazer uma POC ali, beleza, perfeito, qualquer um dá conta. Não desmerecendo, mas qualquer um dá conta. Agora, você dá garantias que aquilo ali vai estar funcionando, bom, isso é outra história. E a ideia do operator é exatamente ajudar esse tipo de coisa, né? Então, vamos passar para alguns exemplos aqui de operators que a gente tem e entender um pouco ali o que acontece em cada um deles e por que é importante a ideia de operator. Não se preocupe tanto assim com todos os elementos que a gente for ver, tá? Só para a gente ter uma ideia de como que isso se comporta ali. Cada aplicação vai ter o seu comportamento, suas características ali. Então, demanda você conhecer a aplicação bem a fundo para garantir que você vai ter sua aplicação rodando 24/7 ali, saudável, e você conseguindo fazer todas as suas funções necessárias para manter ela. O primeiro aqui a gente tem o Mini Operator. O Mini, ou MinIO, ele é uma aplicação de armazenamento de arquivos objetos nativos ao Kubernetes. Então você consegue ter
Similar ao que é um S3 na AWS ali, você consegue ter dentro do Kubernetes nativamente. Funciona muito bem, é muito resiliente, tem uma performance absurda, é uma aplicação que vale a pena você colocar dentro do seu projeto, porém, avalie muito bem a questão de licença, que os caras andaram modificando a licença e tudo mais, então você tem um custo associado a isso. Porém, você tem algumas versões ali que você consegue pegar e manter o seu laboratório de Kubernetes funcionando ali dentro, né? E testar, por exemplo, Lakehouse, sem a necessidade de você mexer com S3. Então é um jeito barato da gente estudar. Então vamos lá. Você tem, né, dentro do Kubernetes vários elementos aqui. A gente já conhece o control plane, onde que a gente tem o deployment do operador. A gente consegue interagir com o MinIO ali, seja por clientes acessando a própria interface para ler e escrever os objetos. A gente tem uma CLI também que comunica com a própria interface. A gente pode acessar a interface web do MinIO ali. Ele tem uma interface web muito legal, onde que você consegue fazer toda a gestão de usuários, senhas, buckets, shards, ou seja, tudo o que tange a parte de armazenamento de objetos. Você consegue trabalhar com outros elementos externos, como o HashiCorp Vault ali, para você trabalhar com a parte de segurança, de chaves, né? E ter um ambiente ali mais seguro. Você consegue trabalhar com a parte de engines ali, acessando os objetos que você tem ali dentro. Lembrando, você consegue literalmente ter um S3 local e testar muita coisa. E olha só, o operator ele fica monitorando as entradas ali, né, do Kube API Server ali, onde que ele vai receber os comandos e esses comandos eles vão aplicar direto no MinIO, seja que for para deletar, adicionar, fazer update, aumentar a quantidade de armazenamento ou alterar algum outro recurso do MinIO dentro do Kubernetes. Se você não tivesse o seu operator fazendo esse tipo de papel, você teria que pegar aquela questão que a gente já viu sobre deployment, roll-in, rollback, entender a aplicação, alterar no chart o que pode ser alterado. A gente teria que montar uma infraestrutura para monitorar toda a questão do armazenamento do PVC, PV, os tipos, storage classes, fazer a questão do sharding, ali a divisão da quantidade de armazenamento em relação à quantidade de nós que a gente tem, fazer o controle de rota, né, em relação ao ingress ali, se a gente está apontando para a rota correta dentro da minha configuração. Fora que, né, o próprio uso normal da aplicação e monitorando com Prometheus, Grafana, os nós ali que estão funcionando, seria muito difícil. Esse cara por si só, ele é muito complicado ali, porque a gente está falando de um sistema de storage S3, então todos os dados eles vão ficar armazenados dentro desse cara e você tem que fazer a projeção de crescimento, data lifecycle, backup, tipo de disco, quem que vai consumir, por onde. Ou seja, só a parte de negócio em cima desse cara já é muito pesada e você ter que pegar tudo isso, trazer para dentro ali na hora de você definir as configurações e fazer a instalação dele ali, já seria um negócio muito, muito, muito pesado. Então a ideia do operador é que ele vai pegar, monitorar todos esses caras aqui e você vai poder trabalhar somente na sua aplicação. Você não precisa se preocupar se vai estar funcionando ou não, se vai estar sendo gerido ou não ali a questão dos dados dentro dele. Lógico,
Você tem que dar uma olhada na documentação para ver o que ele vai te entregar ali, mas da minha experiência, ele é um dos melhores operators que tem em matéria de gestão de aplicação ali. Então é um cara que você simplesmente faz o deploy e esquece. Você praticamente só se preocupa com a quantidade de armazenamento que você tem, né? Se a gente passar para um outro cara aqui, a gente tem o Stringy Operator. Ele vai funcionar similar em matéria de, né, interação. Você tem ali a API que você vai poder produzir, consumir o Helm chart, você consegue trabalhar com métricas, né? Nesse caso aqui o Schema Registry ele acaba sendo externo, mas você tem uma interação ali dentro com o seu cluster de Kafka ali, tá? A gente pode ver que é bem diferente em relação ao que a gente pode fazer ali dentro do Minha.io, porém você consegue interagir com o seu cluster ali por meio de comandos diretos ou você vai alterar os manifestos que você aplica ali no operador do Stringy. Ele vai pegar, vai ficar monitorando as entradas ali, né, junto com o BPI Server ali, quando você aplica algum manifesto. Se tiver endereçado para ele, ele vai olhar e vai aplicar o que você pediu para aplicar. Só que olha só, ele já cuida de muito mais coisas ali, né? Que serviços, load balance, porta, volumes, secrets, config maps, os brokers de controllers, de zookeepers, de broker normal, né? O zookeeper, no caso, se a gente está trabalhando numa versão mais antiga ali, você vai ter que lidar com a versão mais antiga. Você tem operador de tópico, operador de usuário, Kafka Bridge, Kafka Connect. É legal o Kafka Connect, você pode definir no operador para ele buscar na fonte ali os conectores que você tem e ele vai pegar, montar a imagem para você, tudo automaticamente e subir o seu Kafka Connect ali com o conector que você definiu para ele subir. E assim, beleza, né? Pô, legal, só isso? Então vamos lá, né? Você cuidar de volume e garantir que os seus brokers estão funcionando não é uma tarefa muito fácil, porque, como mencionado, você pode ter problemas produtor, consumidor, nó, os brokers, configuração, falta de espaço, você deixou aberto, planejou mal e esse negócio está crescendo, consumindo muito recurso, você tem ali uma vazão sendo diminuída ou precisa aumentar, ou seja, é muita coisa que você tem que tomar cuidado ali na hora de você fazer o deployment. Fora a questão mesmo de você ter que crescer e adicionar novos brokers ali, né? Onde que se a gente tivesse on-premise, aloca mais um hardware, configura, passa ali as diretivas para conectar ou no Zookeeper ou no controller e ele adicionado dentro do cluster e você rebalancear os tópicos ali dentro para você conseguir, né, ter ali uma vazão adequada e todo mundo produzindo e consumindo dados ali de modo igualitário sem causar hotspots. Fora também que você pode pegar e instalar o Cruise Control, que ele vai pegar e monitorar ali a saúde em matéria de tópico ali também, né? Então, assim, é muita coisa que você pode trabalhar dentro de um Kafka Cluster e com o Stringy você gerenciar essas tarefas que eu mencionei se torna muito mais simples, muito mais fácil. Você pega ali um YAML, altera, aplica e ele vai pegar, vai aplicar, se tiver correto vai funcionar e pronto, acabou. Você não tem que lidar com muitos requisitos ali que fazem parte, geralmente, de um cluster de Kafka. E ele é um cara muito, muito, muito resiliente. Existem algumas empresas gigantes aí utilizando ele. O cara que é o desenvolvedor dele, ele foi contratado para trabalhar na Cloudera, então ele vai ser investido mais ainda em relação à parte de desenvolvimento, né?
já que a Cloudera ela tem ali um braço bem grande, bem forte ali em relação a open source, né? Então a gente pode ver muita coisa acontecendo ali dentro. Fora que praticamente toda semana está saindo atualização desse cara aqui. Então, o Operator de Strings ele vai deixar a sua infraestrutura resiliente e segura em relação a Kafka ali, né? Fora que já tem muita coisa de segurança, autenticação que você pode aplicar dentro dele sem muito atrito. E se a gente olhar aqui, né, um operator do Cloud Native PG ali de banco de dados Postgre, em que, de modo geral, você vai ter a mesma interação, o operator vai estar funcionando dentro do control plane ali, monitorando as entradas de dados, você vai desenvolver um YAML, ele vai aplicar esse YAML por você, ele vai ficar monitorando a parte de distribuição, backup, réplica, leaders e followers, PG Bouncer ali para você, né, manter um cachezinho ali para todo mundo acessar, chaves, réplicas, porta, rede, ou seja, ele vai fazer toda a parte de gestão ali de um cluster de bancos de dados do tipo Postgre, onde que você simplesmente vai pegar, subir, configurar ali de acordo com a quantidade de recursos que você tem e vai usar, né? E simples assim. E depois é a parte de gestão de usuários ali, onde que você vai ter que pegar e, né, configurar os usuários, permissões, ter um controle em cima das chaves que você utiliza para garantir que vai estar tudo autenticado e seguro ocorrendo ali dentro da sua rede. Então ele vai te tirar essa parte manual de gestão de um cluster de Postgre. E não é fácil você fazer a gestão do banco Postgres ali, visto que você tem que ficar de olho nos usuários, permissão, volume, crescimento, os arquivos wall dele ali, se não tem algo crescendo demais, os logs, e fazer a parte de limpeza. Então, assim, fora a questão, né, que você pode ainda configurar ele com Prometheus e Grafana para que você fique monitorando tudo que está acontecendo. Você vai lá, sobe um Alert Manager também, define os alertas que você quer monitorar ali em caso de algum problema, né? Então, assim, por esse desenho a gente nota, né, que são muitos elementos não só nele, né, mas em outros casos também que a gente teria que tomar conta manualmente. E dentro do Kubernetes a gente está vendo que não é tão simples assim, é muito elemento diferente do próprio Kubernetes, fora que é muito elemento diferente para cada uma dessas tecnologias e demanda a gente ser especialista nessas tecnologias. Mas no caso, se for um cara de plataforma ali, você não precisa ser especialista nas tecnologias, mas entender o comportamento delas dentro do Kubernetes e como que um operador vai te auxiliar na matéria de gestão, já facilita muito a sua vida ali. Então ele é um elemento muito importante de uma organização maior ali, para que você tenha mais segurança no desempenho do seu trabalho ali, né? Então vale a pena você pegar uma tecnologia que você quer utilizar e sempre que possível procurar um operator. Produção tem operator, vai de operator. Não pense duas vezes. Você só olha também, né? Por exemplo, quem que é o dono daquele operator para saber se esse cara não vai pegar e simplesmente dropar o projeto e fechar ele totalmente. No caso do Min.io. Mas aí você olha Linux Foundation, você olha Red Hat, você olha a CNCF, ou seja, organizações ali que estão envolvidas na gestão e desenvolvimento de projetos open source ali, tá? A Apache também é muito importante ali. Dê uma olhada sempre nessas organizações. Por quê? Porque a aplicação por si só já é complicada, Kubernetes por si só já é complicado, e agora você tem que fazer tudo manualmente? Procura alguém que toma conta ali
da aplicação via Operator, que você vai evitar muito trabalho manual ali por baixo dos panos, tá? Essa aula foi mais teórica ali, só para a gente ter uma ideia em relação ao Operator e ver o quão importante isso é. Então, a gente vai encerrando ela por aqui. Curtam, compartilhem e a gente se encontra ali nas próximas aulas. Valeu!